Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Eu quero contar um fato curioso para vocês antes de começar. Há cerca de 11 anos, eu não era da presbiteriana e essa foi a primeira presbiteriana que eu entrei. Há cerca de 11 anos, por um convite de uma pessoa que era daqui. 2 anos após, eu me tornei presbiteriano. Depois, mais 9 anos, eu retorno agora para comunicar com vocês um pouco da palavra de Deus. Tem uma coisa ainda mais curiosa, que o presbítero Francisco foi um dos responsáveis diretos por me dirigir até uma igreja presbiteriana, pois ele foi meu professor de história da igreja em um curso de teologia e me influenciou positivamente. É curioso lembrar as coisas que Deus faz na vida da gente, queridos. Nesta noite eu gostaria de meditar com vocês em Josué, capítulo 24, versos 14 a 15. Não sei se vocês já passaram por esse texto esse mês, pois é um texto bem peculiar para se falar de família. Texto de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. O texto vai nos dizer: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Vamos orar? Eterno Deus, que as palavras de meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Rei meu. E que o Senhor fale ao nosso coração, mediante o Teu Santo Espírito. Comunique graça a cada um de nós, ó Deus. Que a Tua palavra seja o nosso alimento nesta noite. Que ela produza frutos em nosso coração para a glória do Senhor. Que ela nos ensine mais um pouco sobre como nós, em família, podemos glorificar o Teu santo nome. É a oração que a Ti fazemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu quero convidar vocês a fazerem comigo um exercício muito rápido, a imaginarem que vocês estão em um avião. Esse exercício é um pouco difícil, porque eu sei que tem pessoas que têm medo de voar de avião. Então você está em um avião, mas de repente acontece uma falha técnica grave que coloca a vida de todos a bordo em perigo. Então o comandante avisa que será necessário saltar de paraquedas, e aí ele apresenta 2 paraquedas para cada um. Há um paraquedas com um aspecto de novo, parece muito seguro, um outro paraquedas com aspecto de velho, e esse parece não ser tão seguro. Você não sabe de fato qual o correto a escolher, ou seja, qual aquele que vai te salvar, mas você precisa agir rápido e fazer uma escolha. Assim, meus irmãos, como nessa situação crítica, como eu sei que muitos de vocês já ouviram, a vida é feita de escolhas, e as decisões que tomamos podem afetar profundamente o nosso destino. Josué colocou diante do seu povo uma mesma escolha, e hoje a escolha também é nossa. Escolher o caminho de servir a Deus, o caminho seguro de servir a Deus para a nossa família, ou arriscar o caminho incerto e potencialmente desastroso. E alguém certa vez disse que nenhuma decisão no plano humano é tão importante quanto a decisão em relação à nossa família. Quando nós olhamos para a sociedade, queridos,
Nós até mesmo podemos dizer que o problema maior da nossa sociedade, e eu falava isso agora há pouco com o presbítero Francisco, não é o problema econômico, nem mesmo é o problema social, mas é o problema da família. Então vejamos, se esta instituição muito importante, chamada família, desestruturar, a igreja se fragiliza. E aí é que nós percebemos o porquê existe tanto investimento do maligno para tentar destruí-la. Também, meus irmãos, se a instituição chamada família falir, a nação entra em colapso. Por isso, é necessário nós construirmos famílias fortes e saudáveis. Quando olhamos para o texto, o que Josué fez? Vejamos, ele está prestes a morrer. Tendo substituído Moisés, ele lidera e introduz o povo na terra prometida. Ele entra como guerreiro e desaloja as nações que ali estavam, estabelecendo então o povo de Deus naquela terra. Mas antes de morrer, ele tem uma consideração para o povo. E a sua consideração é: se este povo não assumir um compromisso sério, consistente e sólido com Deus, fazendo com ele uma aliança, daqui a pouco, este povo não mais permanecerá nessa terra, será expulso, e todas as conquistas alcançadas tornarão-se em pó. Então, Josué se coloca diante da nação e conclama todo o povo. Quando nós lemos o contexto, na verdade, todo o capítulo 24 é uma retrospectiva da história deste povo. A começar com o chamado de Deus a Abraão. Quando Abraão é chamado do meio da sua parentela, ainda em meio àquela parentela idólatra na Mesopotâmia. Deus, com braço forte, remove Abraão de lá, dá uma descendência numerosa para Abraão, essa descendência vai para o Egito, depois essa descendência é tomada do Egito e então finalmente é introduzida na terra prometida. E agora Josué está diante do povo e está considerando: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Se vocês vão servir os deuses de vossos pais, ou se vocês vão servir aos deuses da terra a qual vocês foram plantados. Eu já tomei uma decisão. Eu e a minha família, ou eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Diz o texto, queridos, que a nação então adere à proposta de Josué e todos firmam um pacto com Deus de que eles e as suas famílias vão servir o Senhor. Mas sabe o que é interessante? Em muitos momentos, nós tomamos decisões, mas apenas a limitamos a nós mesmos e não temos o cuidado de passar o bastão das decisões que nós tomamos hoje para as futuras gerações. O que aconteceu, queridos? Juízes, capítulo 2, versos 10 a 11, vai nos mostrar, quando o texto diz: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Notem, meus irmãos, que não obstante aquela geração terem firmado uma aliança com o Senhor, de que eles e seus filhos serviriam a Deus, assim como Josué, a próxima geração que vem, isto é, a geração que nasce na terra prometida, não conhecia mais a Deus. Não conhecia mais a Deus. O que aconteceu? Eles se apostataram. Eles se apostataram. E não só se apostataram, como foram responsáveis por mergulharem Israel em um período longo de 330 anos, em um período muito difícil, o período dos juízes, o período mais instável, política, econômica, moral e espiritualmente da história. Isso me faz lembrar
um provérbio oriental que eu sei que muitos de vocês já ouviram. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos geram tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Talvez a facilidade daquela geração que nasce na terra prometida, de viver em uma terra prometida, fez com que essa geração não mais buscasse e não mais se preocupasse com o Senhor. O que aconteceu? A nação entrou em colapso e a religião perdeu o seu brilho, o seu vigor. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de pensar com vocês nesta noite da necessidade que temos de fazermos também, como família, um pacto com Deus. Que pacto é esse? De que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um compromisso de conduzir nossos filhos, nossos netos, na direção em que eles também conhecerão o Senhor, que eles servirão o Senhor. Sobre isso, eu quero pensar com vocês sobre o tema, uma escolha segundo o coração de Deus. Uma escolha segundo o coração de Deus. E nós vamos ver algumas características dessa escolha com base nesse texto. E a primeira característica dessa escolha, queridos, é que essa característica, na verdade, é um imperativo, ou melhor, essa escolha envolve um imperativo, uma ordem. A palavra de Josué ao povo é uma palavra decisiva, é uma palavra clara, é uma palavra de chamamento de ordens. Não há meio termos, o que nos mostra que nós não podemos ser indiferentes. Nós bem sabemos que no reino de Deus não existe mais ou menos, não há lugar para mornos, não há indecisão. E a Bíblia, ela fala por contrastes em algumas figuras, como por exemplo, ou é céu, ou é inferno, ou é caminho largo e estreito, ou é Deus, ou é Satanás, ou é salvos, ou é perdidos. E o próprio Jesus Cristo diz algo interessante: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, e ao dinheiro. Então, à família é dada essa ordem: escolhei a quem vocês vão servir. E aí, meus irmãos, essa é uma ordem a todas as famílias como pais e como filhos, as famílias do campo, as famílias da cidade, a família rica, a família pobre, a mais numerosa e a mais pequena das famílias. É uma ordem, então, direcionada a todas as famílias, é uma ordem que ainda nos lares de hoje ecoam. Escolhei. É uma palavra de ordem. Não temos outra opção a não ser escolher a quem nós, como família, iremos servir. Essa é a primeira característica. A segunda, meus irmãos, é que essa escolha envolve uma urgência. Envolve uma urgência. E é interessante isso porque nós, infelizmente, por natureza, somos acomodados. Protelamos, contemporizamos, vamos sempre deixando para depois, hoje não, agora não, amanhã a gente resolve, mas aqui está uma palavra muito pequena, mas cheia de sentido nesse texto. Olhe para o texto, a palavra é hoje. Hoje. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Isto lembra, queridos, o episódio de Gênesis, capítulo 19, versos 15 a 16, quando os anjos, então, descem depressa para as regiões da campina, onde estavam Ló e sua família, e os arranca depressa daquela cidade, para que eles fossem poupados da destruição. E eu fico imaginando então Ló e sua família, que o texto dando a entender de que eles amavam aquele lugar, tendo que decidir naquele dia, naquele instante, se eles ficariam ali e experimentariam então a perdição, ou se eles sairiam depressa
para serem salvos. É fundamental, meus irmãos, entendermos a urgência de Deus em relação à posição que as famílias tomam. Que atentemos também para a palavra de Lucas, capítulo 19, quando Jesus, chegando àquele lugar, olhando para cima, diz então a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém que eu fique na sua casa. E assim como Zaqueu teve que agir depressa, porque aquela era a única oportunidade que ele tinha. Ele não podia deixar aquela oportunidade passar. Zaqueu desce depressa, recebe o Senhor Jesus na sua casa e deixa Jesus tratar o seu coração. Ele se arrepende, ele se converte. Zaqueu também teve que agir depressa, pois aquela oportunidade poderia passar. Não deixe a decisão de servir a Deus para depois, pois o depois pode não existir. É também, então, uma escolha urgente. A terceira característica, meus irmãos, é a alternativa dessa escolha. A alternativa da escolha. Israel, como nós sabemos, estavam entre muitos povos idólatras, chamados de Jebuseus, Ferezeus, Girgazeus, Heteus, Cananeus, Emorreus, e esses povos, então, tinham uma coisa em comum, o que é? A idolatria. A veneração a muitos falsos ídolos, falsos deuses. E não pensem vocês que nós, como povo, estamos em um contexto muito diferente, porque ainda hoje há muitos povos parecidos com aqueles que nos cercam. Muitos povos que servem a outros falsos deuses, senão o único e verdadeiro Deus. E aí a palavra continua sendo útil para nós nos dias de hoje. Escolhei hoje a quem sirvais. Nós não temos outra alternativa a não ser o Senhor. Por quê? Porque só Ele é a rocha, só Ele é o amor de fato, só Ele é a vida, Ele é tudo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Só Ele é o fundamento para nós, somente Jesus Cristo é o fundamento para a nossa família. E Pedro, queridos, ele responde isso com muita precisão. Quando questionado, ele olha para Cristo e diz: Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? A quem nós serviremos? Em que direção nós devemos tomar a nossa decisão hoje, senão única e exclusivamente na direção de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, que é a nossa única esperança, como diz um pregador americano, Paul Washer, não apenas tudo o que nós necessitamos, mas de fato tudo aquilo que nós simplesmente temos. E que maravilha é, meus irmãos, quando as famílias entendem e agem nessa direção, compreendendo e vivendo de modo a deixar claro para a família, para a igreja e para o mundo que Cristo é o centro da sua família. Mas também, queridos, em quarto lugar, a quarta característica é que essa escolha ela tem um preço. Essa escolha tem um preço. Naquela hora de decisões sérias, de chamamento, a nação de Israel vivia um de seus grandes momentos. Como eu disse, Josué estava prestes a deixá-los. Eles já haviam experimentado em outros momentos a partida de Moisés, e nós sabemos o quanto é difícil a partida de um líder importante para o povo. E aí Josué deixa claro para eles que eles precisam então renovar a aliança com o Senhor, eles precisam renovar os seus votos, mas é necessário pagar um preço. A família de hoje também precisa pagar um alto preço. Qual é este preço? É necessário deitar fora os falsos ídolos, os falsos deuses. É isso que Josué então chama aquela nação, e é isso que nós também como famílias precisamos fazer, deitar fora os falsos ídolos que muitas vezes, até mesmo de maneiras sutis, entram em nossos lares, e de pouco a pouco vai roubando a glória de Deus,
a glória de Deus. Naquele tempo, os povos, então, possuíam inúmeros deuses. Deuses de barro, deuses de bronze, deuses de madeira. Mas e nós, nos nossos tempos? Quais são os deuses que esta nação tem venerado? Quais são os deuses que muitas vezes têm infiltrado dentro das famílias? Eles podem, meus queridos, serem identificados sem muita dificuldade, são inúmeros. E nesta noite eu queria citar pelo menos 11 com vocês. Façam esse exercício comigo. Há um Deus, queridos, chamado hoje em dia comodismo. Comodismo é quando, em muitas vezes, as famílias preferem ficar em casa assistindo TV, ao invés, de fato, de servir a Deus e ajudar o próximo. Há um Deus também chamado frouxidão, quando as famílias desistem facilmente de seguir a vontade de Deus, quando surgem desafios ou dificuldades, então preferem buscar o caminho mais fácil. A indiferença, quando famílias passam a não mais se importar com as necessidades das outras pessoas, com aquilo que está acontecendo ao seu redor, passam até mesmo a não mais se importar com Deus. A permissividade, quando passa-se a justificar comportamentos e atitudes pecaminosos, a pretexto de liberdade e tolerância. A mentira, quando dentro da família há engano, quando uns mentem para os outros, até mesmo em questões importantes, ao invés de buscar o caminho da honestidade e o caminho da verdade. A maledicência, quando um hábito natural se torna o falar mal dos outros e o compartilhar de boatos prejudiciais, em vez de falar palavras de amor, de encorajamento. O consumismo, quando as famílias passam a colocar então o valor nas posses materiais, em vez de buscar um relacionamento significativo com Deus e com as pessoas. O humanismo, quando as famílias passam a colocar as necessidades e desejos humanos acima da vontade de Deus. O materialismo, quando se busca a riqueza acima de todas as coisas. Quando se busca a riqueza, os bens materiais, como isso fosse o fim principal da vida, o maior objetivo da vida. Em vez, então, de atender ao chamado de Cristo e entesourar para a eternidade, acumulando tesouros espirituais. A carnalidade, quando os desejos da carne, quando as necessidades físicas são colocadas acima das necessidades e da vontade de Deus, ou seja, das necessidades espirituais e da vontade de Deus. Por fim, o egoísmo, quando famílias colocam os próprios interesses e os desejos acima da vontade de Deus. São os ídolos da modernidade que têm destruído inúmeras famílias. Nós precisamos deitar esses ídolos fora. E eu quero convidar vocês também a pensar em cada um desses deuses e nesta noite, no nosso coração, firmar não só uma aliança com Deus, mas preparar uma resposta para estes ídolos. Talvez dizendo para o comodismo: eu hoje escolho servir a Deus e não a mim mesmo. Como Paulo diz em outro momento: eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não vivo para satisfazer as minhas necessidades, eu não vivo para fazer a minha vontade, mas para glorificar o nome de Cristo. Respondendo à frouxidão, eu escolho seguir a vontade de Deus, não importa o quão isso me custe, não importa o quanto seja difícil, não importa o que é necessário que eu tenha que abrir mão. Respondendo à indiferença, eu escolho amar os outros e a cuidar deles com amor, com carinho, com dedicação. Respondendo à permissividade, eu escolho então resistir ao pecado e à mentira. E à mentira respondendo, eu escolho ser honesto e verdadeiro. E aí eu abro um parêntese, mesmo que as pessoas passem a não gostar de mim, porque, queridos, que dificuldade é falar a verdade nesses dias. Na medida que avançamos e falamos a verdade, parece que uma nuvem de inimigos
nós vamos acumulando, mas a verdade não pode ser negociada. Respondendo à maledicência, eu escolho falar palavras de amor, palavras de encorajamento. Respondendo ao consumismo, eu escolho valorizar as pessoas e a igreja acima dos bens materiais. Eu escolho ser fiel com as minhas posses, com os meus pertences. Respondendo ao humanismo, eu escolho buscar a vontade de Deus e não a minha. Respondendo ao materialismo, eu escolho viver com simplicidade e gratidão. Respondendo à carnalidade, eu escolho viver uma vida de pureza e de santidade. E respondendo ao egoísmo, eu escolho colocar as necessidades do outro, do meu cônjuge, dos meus filhos, da minha igreja, acima das minhas próprias. Talvez, com simples respostas como essa, nós vamos, de fato, deitar fora os ídolos que têm nos feito, em muitos momentos, infiéis ao nosso Deus. Esses e tantos outros deuses são deuses falsos e muitas vezes ídolos das famílias. Eles são intrusos e eles precisam ser destronados. Vamos deitá-los fora, deixando que de fato só o Senhor reine em nosso coração. Por fim, queridos, a última característica é que esta é uma escolha sábia. Essa é a mais sábia das escolhas que uma família pode tomar. O versículo 15, então, um dos mais conhecidos e amados pelo povo de Deus, expressa toda a sabedoria de um líder nacional, de um homem que marcou a história, de um homem que passou para a galeria dos heróis, de um dos grandes conquistadores de Deus. Josué, acima de tudo, se revelou então ser de fato um homem bem-sucedido, porque nós sabemos o que marca o sucesso na vida de um homem de Deus, não é o quanto ele tem de posses, mas é o quanto ele é fiel ao seu Senhor e ao seu chamado. Josué se mostrou um homem sábio, fiel e um verdadeiro líder e chefe de família. Naquela hora de decisão na nação israelita, ele não titubeou, mas ele disse com precisão e sabiamente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que o Senhor, querido, nos ajude a nesta noite a seguir a mesma direção de Josué. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça como família para nós procedermos da nossa maneira, a deixar claro para nós e a lutarmos para passarmos o bastão para os nossos filhos e para os nossos netos, daquilo que é de fato servir ao Senhor. Eu termino fazendo pelo menos 6 aplicações. Em primeiro lugar, queridos, escolha servir ao Senhor em família. Embora seja uma decisão que eu sei que a grande maioria já tomou, eu entendo que é uma decisão que todos os dias precisa ser tomada novamente. Todos os dias, lembre a sua família da aliança que vocês têm com Deus. Todos os dias, celebre e cultive esta aliança. Encoraje a sua família a tomar também a decisão de seguir juntos ao Senhor. Cultive isso com hábitos saudáveis, leitura das Escrituras, oração em família, devocional em família, culto em família, oração no momento da refeição. Isso fortalecerá então o compromisso de cada membro com Deus e nascerá então a verdadeira comunhão entre família. Em segundo lugar, lembre-se das obras de Deus todos os dias e ensine os seus filhos sobre o que Deus tem feito na sua vida, sobre o que Deus tem feito na história da humanidade. Isso ajudará então a família a permanecer firme e a não retroceder, a reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Quando houver fartura, lembre-se que a fartura é provisão de Deus, mas quando tiver escassez, lembre-se, Deus possui o controle absoluto sobre tudo, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Lembre a sua família quem de fato é o sustentador da sua casa, quem de fato é o centro do seu lar.
Em terceiro lugar, deixe claro a quem você vai servir. Eu sei que talvez há pessoas aqui que estão em meio a familiares que não servem ao Senhor. Mas dentro dessa família, deixe claro, deixe nítido, visível, que você sim serve ao Senhor. Que é uma decisão que você já tomou. E que é uma decisão que, se depender de você, eles também vão tomar. Então, certifique-se de que a sua família saiba que o compromisso que você tem é com Deus e não com o mundo. E isso ajudará a evitar conflitos e decisões que podem desagradar a Deus. Em quarto lugar, então, seja um exemplo. Seja um exemplo para a sua família, para o seu relacionamento, seja um exemplo através com as suas palavras, seja um exemplo com as suas atitudes. Não deixe que a sua família veja em você um retrato daquilo que elas podem ver em Cristo também. No seu comportamento, na doçura, no trato, nas palavras, na sua devoção, na sua espiritualidade, na sua fé, na sua liderança em família. Isso ajudará então a inspirá-los a seguir o seu exemplo e a buscarem também um relacionamento com Deus, porque eu sei que haverá momentos que eles vão ter vontade de experimentar aquilo que eles têm visto Deus fazendo na vida de vocês. Em quinto lugar, reconheça a centralidade de Cristo. Enfatize todos os dias que a sua escolha em direção a Deus é de fato uma escolha na direção de Cristo, que a sua escolha de servir a Deus está baseada no sacrifício de Jesus por você na cruz. Então deixe claro para a sua família que o seu amor por Cristo é porque você, em primeiro lugar, entendeu o amor dele por você, ao ter se entregue na cruz do Calvário. É por isso que ele é o centro de sua vida, e é por isso que ele é o centro de sua família. Lembre-se de que a salvação e o relacionamento com Deus só são possíveis através do sacrifício de Jesus Cristo. Então não canse de falar da obra de Cristo dentro da sua casa, para os seus filhos e para os seus familiares. E por fim, coloque Deus em primeiro lugar. Ensine a sua família a buscar a Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Isso ajudará a manter a fé forte. Isso ajudará que sua família reconheça a soberania e a providência de Deus em todas as circunstâncias. Lembre-se de que Deus deve vir sempre em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa ou pessoa. Deixe isso claro para toda a sua família. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos ajude a construir lares fortes e saudáveis para a sua glória. Vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos ainda ter um momento de louvor, adoração. E é proveitoso para a gente colocar diante de Deus aquilo que Ele mesmo falou no nosso coração. Então, não perca a sua atenção, nem o foco, não perca a oportunidade de apresentar a sua família diante de Deus, de reassumir novamente um compromisso que a gente precisa diante de Deus, incluindo a nossa casa, nosso lar, nossa família.